Reabrimos a sessão para a ordem do dia. Aproveito para saudar nossa amiga Fernanda e as filhas lá de Itajaí que fazem a visita aqui na casa. Votação da redação final do projeto de lei 103.7/2022. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Rede Feminina Regional de Combate ao Câncer de Xanxerê para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xanxerê. Em votação. Aprovado. Votação, redação final, projeto de lei PL 203.0/2021. Autor, deputado Milton Obos. Altera a lei 18.096, que institui o programa Recomeça Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 280.1/2019, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, dispõe sobre o Programa Estadual de Redução do Agrotóxico, PROERA, e adota outras providências. Em votação, aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 488.4/2021, autor deputado João Amin. Declara o Frei Egídio Mocini, patrono do agricultor familiar catarinense. Em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 2023.8/2022, autor deputado Valdir Cobalcini e outros, revoga o inciso 8º do artigo 111 da Lei 18.350/2022, que altera a Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Política Rural, Comissão Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 40.9/2022. Autor, Governo do Estado. Institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Legislação Participativa. Em discussão, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Maurício, senhores deputados, senhoras deputadas, esse é um projeto que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor, e mais do que um projeto, ele é um gesto do governo do Estado cujo objetivo é fortalecer e fomentar ainda mais esse setor, que já está na alma do catarinense. E é um projeto muito importante porque ele vai se inspirar muito também na Rede Laço, na área social, mas também tem ações na área do meio ambiente, na área da educação, na área do empreendedorismo. E ao criar uma política de Estado, de relacionamento com o terceiro setor, também cria muitas oportunidades do próprio terceiro setor se inserir também em áreas públicas. Portanto, é um projeto importante, que será administrado pela Casa Civil e que será um braço do Poder Executivo para trabalhar ao lado do terceiro setor catarinense nas suas diversas áreas. Mostra, mais uma vez, também a sensibilidade e o reconhecimento do poder público com o terceiro setor catarinense, que tem se mostrado forte, pujante, que tem se mostrado parceiro da sociedade, em horas boas e em horas difíceis, como essa que nós temos passando, de reconstrução de muitas cidades. Lá também tem o braço do terceiro setor atuando lado a lado com o serviço público. Por isso,
Quero aqui dizer que é um projeto de alta relevância e de alto interesse público e pedir, além de declarar o meu voto favorável, pedir o voto de todos os senhores deputados. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 42.0/2022. Autor, deputado Volney Weber. Reconhece o município de Sangão como capital catarinense da telha e do tijolo. Recebeu emenda substitutiva global. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra o deputado Volney Weber. Bem menos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, novos deputados, boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação desta casa. Quero aqui falar sobre esse projeto de minha autoria, que denomina o município de Sangão como capital catarinense da telha e do tijolo. Sangão possui quase 13 mil habitantes e está localizada no sul do nosso estado. Município que possui como principal atividade econômica a indústria de cerâmica vermelha, tendo as principais empresas instaladas ao longo da BR-101. A produção anual chega a 100 milhões de unidades, que são distribuídas para todos os estados brasileiros e também para os países do Mercosul. Por esses motivos acima citados, eu peço aqui aos nobres companheiros, colegas, que votem favorável a esse projeto, que denomina Sangão como a capital catarinense da telha do tijolo. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 45.3/2022. Autor, deputada Marlene Fengler. Reconhece o município de Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito rural, bem como altera o anexo único da Lei 16.722/2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para o fim de nele incluir o referido município. Emenda substitutiva global e parecer favorável da CCJ e da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra a deputada Marlene Feng. Senhor presidente e demais colegas, esse projeto de lei, na verdade, ele objetiva reconhecer o município de Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito e faz justiça ao município que, em 1932, fundou a sua primeira cooperativa de crédito. Na verdade, na época, a Sociedade Cooperativa de Crédito Rural e Responsabilidade Ilimitada, Caixa Rural União Popular de Porto Novo, e que posteriormente foi denominada Cicobi Itapiranga. Nós conseguimos a confirmação da OSESC, né, de que efetivamente a primeira cooperativa de crédito rural a funcionar em Santa Catarina foi essa de Itapiranga. Então, é uma questão de justiça poder denominar aí o município de Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito. Então, por isso, peço a aprovação dos nobres colegas. Em votação, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 122.0/2021. Autor, deputado Volney Weber. Institui a política de incentivo do cicloturismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Emendas modificativas e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, deputados, deputadas. Quero aqui falar sobre esse projeto, também de minha autoria, que propõe a criação de uma política estadual para o incentivo do cicloturismo catarinense.
Projeto este que foi protocolado no ano passado, com o objetivo de representar uma verdadeira revolução no turismo em Santa Catarina. O cicloturismo, para quem não sabe, é uma modalidade de viagem turística que se utiliza a bicicleta, não só como meio de transporte, mas também como uma parceira de viagem, pois o cicloturismo tem um perfil diferente do turismo comum, do turista comum, porque ele não foca apenas no destino final, mas sim percorre e aproveita todo o trajeto, movimentando a economia local, interagindo com os moradores, gerando uma experiência completamente diferente das viagens tradicionais. O outro ponto importante a ser destacado é que o cicloturismo é uma modalidade totalmente sustentável, principalmente por sua preocupação com a preservação do meio ambiente. A proposta com esse projeto de lei é criar uma parceria entre o governo do Estado e municípios, para que as responsabilidades sejam compartilhadas. De um lado, o Estado deverá definir os circuitos e sua sinalização, em maneira geral, enquanto do outro, os municípios terão papel atuante na efetivação dos circuitos e na assistência aos ciclistas, movimentando sua economia e serviços, além de disponibilizar uma estrutura cicloviária para o uso diário de seus cidadãos. Cabe ressaltar que o cicloturismo é uma atividade reconhecida mundialmente. Em alguns países, inclusive, são oferecidas ótimas condições para o desenvolvimento dessa atividade física, como ciclovias, transporte com ônibus adaptados, estacionamentos próprios para bicicletas, entre outras. No Brasil, em 2007, foi dado um grande passo para a qualidade e segurança do serviço de turismo de bicicleta. Foram elaboradas as normas de turismo de aventura, sendo uma delas a de cicloturismo. Nesta norma constam todos os detalhes para se proporcionar um passeio ou viagem de bicicleta de forma segura e tem servido para balizar o trabalho de organizadores de eventos, agências e grupos de pedal. Atualmente existe até um manual de incentivo e orientação à instalação de circuitos de cicloturismo, dirigido aos municípios brasileiros, com o objetivo que eles, através de consórcios, instalem circuitos de cicloturismo para atrair os usuários desta modalidade, contribuindo assim com a economia e com a imagem do município. Por isso, nobres colegas, mais uma vez venho a essa tribuna pedir o apoio e a colaboração para que os senhores possam efetuar o seu voto favorável a esse projeto tão importante para o nosso Estado e para os nossos catarinenses. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pedidos de informação. Pedido de informação 190. Autor, deputado Laércio Schuster. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos projetos e investimentos do governo estadual que estão sendo realizados nas barragens de Ituporanga, José Boatê e Itaió. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 191, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da quantidade de policiais militares que responderam processo administrativo pela não utilização da Copcast. Em discussão, em votação, aprovado. Moções, moção 370. Deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o prefeito municipal de Pedras Grandes pela comemoração dos 145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 371. Autor Presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputado Bruno Souza. Eu estou desde a votação do último projeto ali, me manifestando que o senhor, a votação não foi unânime, teve meu voto contrário, eu só queria deixar consignado, tá bom? Obrigado. Projeto de lei 122.0/2021. Registrado, deputado. Moção 371, autor, deputado João Amin, cumprimentando a empresa Empadas Juc pelos 100 anos de fundação da referida entidade.
Em discussão, em votação, aprovado. Moção 372, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Luiz Henrique Tancredo pelo lançamento do livro Cartas Catarinenses. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 373, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Mário Medaglia pelos 50 anos de carreira narrando o esporte catarinense. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 374, autor deputado João Amin, cumprimentando o prefeito municipal de Morro da Fumaça pela conquista do selo Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 375, autor deputado João Amin, cumprimentando o vice-prefeito de Morro da Fumaça pela conquista do selo Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 376, autor deputado João Amin, cumprimentando o prefeito municipal de Timbó pela conquista do 3º lugar, selo Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 377, autor deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o empresário Antônio Deoclésio Pavei pelo anúncio da condecoração com a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 378, autor deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando os senhores Hélio Dagnoni e Renato Campos Carvalho pela eleição como presidente e vice-presidente do Sistema FEComércio Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 379, autor deputado Maurício Kudlark, cumprimentando o delegado Antônio Lúcio Antunes Godoy, os policiais e os servidores da Polícia Civil da comarca de Pomerode pelo alto índice de resoluções de delitos no município. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 380, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando diversos policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar pelo protagonismo no salvamento de um homem que foi arrastado pela correnteza de rio que transborda em Santo Amaro da Imperatriz. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 381, autor deputada Paulinho, cumprimentando o nadador Guilherme Gustavo Kanzer pelas medalhas conquistadas nos Jogos Sul-Americanos da Juventude na Argentina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 382, autor deputada Paulinho, cumprimentando o senhor Hélio Dagnoni pela vitória na eleição como presidente da FEComércio do Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 383, autor deputada Paulinha, cumprimentando os policiais militares Soldado Freitas e Cabo Fabiano Verde Vieira pelo ato de bravura ao salvar a vida de um homem em uma ocorrência de afogamento no município de Santo Amaro da Imperatriz. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 759 e 765 a 778. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 362 a 366. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrito para falar, deputado Vicente Caro Preso. Segundo o deputado inscrito, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, colegas. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre invasão comunista. E não, eu não estou brincando, eu sei que hoje tem gente que vê comunista em tudo que é lugar, mas nesse caso é literalmente isso, e eu vou comprovar, que está acontecendo. Uma invasão comunista, ou seja, uma bandidagem, um ato contra a lei, contra o Estado Democrático de Direito, contra o rule of law, contra tudo que, na verdade, eu prezo que deveria existir num Estado civilizado e decente. Bom, pode botar o primeiro slide, por favor? Primeira foto. Este senhor, que eu não vou citar o nome, para não lhe dar publicidade, mas esse senhor foi candidato pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele foi candidato a vereador em Florianópolis. Fez, se eu não me engano, 103 votos e gastou R$200 mil em fundo partidário. 103 votos, 200 mil reais de fundo eleitoral para fazer esses 103 votos. Ele é do Recife e ele também é o líder da ocupação Carlos Marighella, no bairro Cubatão, em Palhoça. Ele está liderando 100 famílias que invadiram um conjunto de apartamentos, de prédios, que têm donos, mas estão, nesse momento, eles estavam desocupados, estavam embargados pela prefeitura. Mas, atenção, estão embargados, não estão desapropriados, tem donos. E esse sujeito do Partido Comunista Brasileiro, ele mostra o que a esquerda tem de pior: o não respeito à propriedade privada, o não respeito à propriedade alheia. Pode passar, por favor? É claro que a população no entorno está extremamente preocupada, já houve conflitos, já chamaram a polícia, porque, afinal de contas, a população que lá vive está assustada com todo o movimento. Já existem relatos de agressão, já existem relatos de desordem envolvendo a invasão e a população local. Uma vizinha chegou a relatar que um tijolo foi arremessado contra ela. E os invasores, claro, eles reclamam que invadiram porque estava lá parado, então se acharam no direito de invadir. Passa, por favor, a próxima foto. E olha só, quando eu digo que é uma invasão comunista promovida por um partido comunista, estão lá, olha as coisas bonitas que estão ensinando para as crianças. Está ali o símbolo do comunismo. Estão tentando replicar a bandidagem. Estão tentando replicar a falta de respeito à lei. Estão tentando replicar a invasão, esse tipo de procedimento, que eu com veemência repudio. Porque um Estado de Direito sem propriedade privada não é um Estado de Direito. É qualquer coisa, mas não é um Estado de Direito. Pode passar, por favor? Acredito que essa era o último, né? Pois é, um Estado de Direito sem respeito à propriedade não é um Estado de Direito. É apenas a imposição do mais forte. Senhor presidente, existe uma frase que ficou muito conhecida na ciência política, que é Homo lupulus homini, significa o homem é o lobo do homem. Essa frase, na verdade, é originariamente atribuída a Plauto, mas ficou conhecida pela obra de Thomas Hobbes. Hobbes dizia que o homem, no seu estado de natureza, no seu estado originário, ele canibaliza o próprio homem. Ele é o vilão do próprio homem. Porque ele fica à mercê dos seus sentimentos, ele fica à mercê dos seus instintos. E aí, como não existe regra alguma, como não existe leis, ele pode, para tomar a propriedade alheia, também colocar em risco a vida alheia. Ele pode tentar contra a vida alheia. Thomas Hobbes, na sua obra, ele entendeu que era necessário alguma coisa, era necessário algo para colocar ordem. Eu discordo das suas deduções a partir daí, mas ele estava certo em relação ao seu pessimismo antropológico. Ele estava certo, porque, de fato, é necessário alguma coisa para colocar o homem dentro da sua razão.
É necessário alguma coisa que impeça do homem de usar a força para ter o que quiser. Se nós não tivermos algo, o que nós teremos é isso, um estado de guerra eterno, um estado que prevalece o mais forte, a lei do mais forte. Por isso que ele entendeu que era necessário alguma coisa, e com isso jogou, claro, o racionalismo no centro do debate antropológico. Com isso ele entendeu que era necessário alguma coisa para impedir os instintos do homem. E se nós não tivermos isso, nós vamos ter simplesmente o mais forte tentando se apropriar daquela propriedade que não lhe pertence. Por isso que a propriedade privada é tão importante, porque é ela que impede o nosso estado de guerra eterna. É justamente ela que consegue fazer valer a lei da natureza, a lei natural primária, que é o homem busca a paz. Sem o respeito à propriedade privada, simplesmente não vai existir a possibilidade da paz, porque o que vai existir é a eterna guerra, é a eterna imposição do mais forte aos menos fortes, aqueles que não têm tanta força. O que vai prevalecer é quem manda mais, quem consegue gritar mais, quem consegue impor a força ao outro. E é isso que o comunismo faz, é isso que esses bandidos fazem, é isso que esses arruaceiros fazem. Eles tentam impor a lei do mais forte, eles querem o homem na eterna guerra, porque quem atenta contra a propriedade privada, atenta contra a paz. Se existe algo que permite que o homem tenha a paz, é justamente o respeito à propriedade privada. Não é algo que deriva de não é nenhum capricho capitalista, ou dos que, como eu, sou um defensor ferrenho do livre mercado. Não é um capricho nosso, nada disso. É algo que nós defendemos porque sabemos que só é possível paz entre os homens se houver respeito à propriedade alheia, ao fruto do trabalho, que vem justamente da liberdade do homem trabalhar. Se não tivermos respeito à propriedade privada, não teremos nada disso, não teremos um Estado de Direito, não teremos a paz entre os homens, teremos apenas a violência. Por isso que eu repudio essa invasão. Aliás, está se tornando moda, porque algum tempo atrás, aqui no centro de Florianópolis, no centro da capital, um outro bando de arruaceiro, eles invadiram uma casa que tinha um proprietário que tinha 75 ou 76 anos, e com a situação, o que aconteceu? Esse senhor acabou tendo um infarto e faleceu pela invasão, pelo estresse causado pela invasão. É isso que acontece quando esses pretensos lobos estão soltos, sem respeitar a lei, sem respeitar o patrimônio alheio, o fruto do trabalho alheio. O que nós temos é isso, é violência, é morte, é desrespeito, é a ausência de um Estado de Direito, é a ausência da possibilidade dos homens viverem e conviverem pacificamente, porque eles pensam que, porque acreditam nas suas pautas, podem impor aos outros aquilo que acreditam, meramente porque acreditam estar certos. Agora imaginem só, se cada um de nós agora acreditarmos que temos o direito de, por acreditarmos nas nossas pautas, podemos então impor aos outros, pela violência física, aquilo que acreditamos. É esse o estado que esses safados tentam impor à sociedade. Eles tentam impor a violência, a força, tentam impor aos outros aquilo que eles acreditam ser o certo. Eu lamento, se há algo que atenta contra a democracia, é o desrespeito à propriedade privada. Por isso que, como eu falei, não é mero capricho de um defensor da liberdade, do livre mercado, não. Aqui fala um defensor da própria democracia, da paz entre os homens, porque, como eu falei, não é apenas uma invasão de um prédio, nada disso. O que existe aqui é um atentado à própria democracia, à própria paz que nós prezamos. Quando a propriedade privada não é respeitada, o resultado que nós temos é guerra, violência. Por isso que me deixa tão indignado uma situação como essa. Até mesmo, senhor presidente, porque esse tipo de situação tende a se multiplicar. E eu espero que o Estado haja rapidamente e com força para fazer
prevalecer, sim, a propriedade privada e os direitos dos proprietários, porque fazendo prevalecer os direitos dos proprietários e da propriedade, também será preservada o direito e a paz entre os próprios homens. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno Souza. Ainda nas explicações pessoais, inscrito para falar, deputado Felipe Estevão. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, senhores e senhoras, senhores parlamentares, aos telespectadores da TV Alesc, sempre com alegria que nós assumimos essa tribuna, e hoje para homenagear homens e mulheres guerreiros, guerreiras que foram verdadeiros heróis nessa catástrofe que assolou a nossa região da Murel, em especial Tubarão, Laguna, Jaguaruna, Capivari, foram os municípios mais atingidos nessa cheia que ali tivemos. Foram 4, 5 dias consecutivos de muitas chuvas, e lá no pé da serra, chuvas excessivas, ocasionou naquela enchente que desde o ano de 74 não se via o transbordar do rio Tubarão, e foi um momento de pânico. E hoje eu quero aqui parabenizar o coletivo de proteção animal de Tubarão. Só ontem, ou antes de ontem, 400 quilos de ração para gado, 200 quilos de ração para animais domésticos, cachorros, gatos, que estavam em situação de vulnerabilidade, cerca de 70 horas de resgate contínuos de equipes, de bombeiros, de voluntários. Agradeço a Cidasc, que muito nos ajudou. Agradecer aos pescadores de Tubarão, de Laguna, que na maior força-tarefa dos meus 32 anos de existência, eu vi de populares, de civis, resgatando pessoas das regiões que estavam cheias. Então, parabenizo aos pescadores de Laguna, Tubarão, Capivari, região. Agradecer a todos os voluntários que por dias ajudaram na limpeza das casas. Agradecer o trabalho dos vereadores, em especial a vereadora Heloísa, de Capivari, o vereador Ede, a vereadora Nádia, do município de Laguna, foram verdadeiros heróis, o vereador Fabianinho do Sertão, o doutor Jean, de Tubarão, vereadores que arregaçaram as mangas e pegaram firme na hora que a população mais precisou, estavam ali presentes. E aqui, em nome do Poder Legislativo, eu quero agradecer os senhores, agradecer a todos que de uma forma ou outra ajudaram a diminuir a dor e sofrimento. Agradeço às forças de segurança pública, bombeiro, polícia militar, polícia civil, que não mediram esforços nessa grande catástrofe da região. Naquele dia, eu saí aqui do parlamento, era na quarta-feira, e fui até a nossa região. E, ao chegar ali, nós tivemos notícia das cheias que estavam, das fortes chuvas lá na encosta da serra, e que começou a destruir muita coisa no município de Braço do Norte, nos municípios ali para dentro, pontes sendo levadas. Imaginamos que aquele volume de água logo chegaria a Tubarão e região, e nos deslocamos para a região da Madre, a Madre do lado de Tubarão, do lado de Laguna, aos 60, bairros que foram diretamente atingidos ali em Capivari, com a cheia dos rios, e alguns pontos começou a alagar, e a chuva veio meio metro, um metro e meio, as casas submersas, pessoas que perderam tudo que tinham dentro de casa, perderam tudo, estão recomeçando a sua vida do zero. E naquele dia nós tivemos uma comunidade, por acaso, o bombeiro, quando nós ligamos, eles disseram: olha, nós temos mais de 15 a 20 ocorrências acontecendo, nós não temos efetivo, nós não temos como atender essas pessoas. Eu fui fazendo alguns registros, eu trouxe ali algum material que a gente filmou, é de celular, não tem toda a qualidade, mas representa um pouquinho do que foi aquele dia. Pode soltar. Gente, eu acho que desde a enchente... Aí eu vou narrando alguns stories. Enchente de 74, o povo tubaronense não tinha visto. O áudio não é tão legível, mas ali o rio, no centro de Tubarão, Aqui estava o rio transbordando, transbordou. algo que nunca se viu desde a enchente de 74. Olha o volume do rio Tubarão. Isso era mais cedo, assim que eu cheguei no município de Tubarão na quarta-feira. E isso, o tempo, vocês veem que não está chovendo no momento. Aí foi quando, lá na região da Madre, já a região começou a realmente a transbordar o rio e foi invadindo. Aí nós estamos a 1,5 km, a cerca de 2 km do rio, e se vocês notarem ali, as águas estão passando os moeirão. Nós estávamos com uma bateira resgatando, e veio um tronco, deputado Vampiro, um tronco, e ele ia bater na bateira, tinha 4 senhores, bem velhinhos. Eu disse: eu vou afastar esse tronco. Quando a gente olhou aquele tronco, vindo que ele bateu no moeirão, ele deu uma revoada, era um jacaré, porque todos os jacarés que o Ibama pega, eles vão soltando na região. Que tem um áudio, se quiser aumentar um pouquinho. Não quer sair, as chuvas voltaram às 3 Isso era mais cedo, isso era por volta de meia-noite. horas, segundo as previsões de Defesa Civil, da
Pode cortar o áudio, eu estava ali, as imagens vão passando, eu vou narrando, nós estávamos por acaso, deputado Vampiro, minuto, por acaso nós fomos ali na Madre olhar, aí para chegar na comunidade dá mais ou menos uns 500 metros, e a água já estava naquele momento pelos joelhos. Eu estou explicando, olha, a nossa dificuldade é convencer os moradores a sair das suas casas. Essas pessoas nunca tinham visto uma cheia como essa, e não queriam sair das suas casas. Então nós atravessamos ali, o bombeiro não tinha efetivo para atender, e aí eu parabenizo os esforços do vereador Ed, que voluntariamente, ele disse, vamos visitar a comunidade, vamos nos colocar à disposição. Eu estava em casa, tinha ido na Defesa Civil, estava monitorando, mas havia previsão de mais chuvas. Então ele foi até ali, a gente foi narrando nos stories, mostrando para as pessoas, ó, estamos aqui, entramos, e aí foi que a situação começou a agravar. Quando nós fomos nos primeiros moradores, nos assustamos, porque o volume de água começou a subir. Na sequência desse vídeo, mostra nós entrando ali naquela... Olha, ó, a água já foi subindo, foi a cintura e no final a água estava pelo peito. Tem algumas cenas que esse documentário hoje, eu fiz um documentário, ele tem 8 minutos, e eu vou postar. A água bateu no peito, e aí nessa hora, muitos moradores, foram quase 40 moradores da região da Madre, que foram resgatados, e aí graças a Deus chegou um caminhão híbrido de Blumenau, que conseguiu transpor essas águas, que estava mais ou menos pelo peito, na altura, né, do ápice ali das cheias, e aí conseguiram resgatar quase 40 pessoas, que ali estavam. Muitos animais, as pessoas não esperavam essa cheia, então esses animaizinhos ficaram presos, e após a gente resgatar todas as pessoas que ali estavam, e que procuraram, né, o resgate do bombeiro, a gente então começou a resgatar alguns animais, e tiramos dezenas de animais, cabrito, porco, principalmente cachorro. Aí nesse momento, ó, a gente usou uma bateira, não tinha o resgate do bombeiro, era nós ou nós. Até nós ligamos e o bombeiro estava preocupadíssimo, dizendo, olha, nós não temos efetivo, não temos material. Eu disse, olha, se nós, com as nossas limitações, estamos fazendo de bateira, por favor, nos socorra. E aí foi graças a Deus que esse caminhão chegou a tempo, um caminhão híbrido, que também consegue andar por água de Blumenau, que tem toda uma proteção. Olha lá a senhora vindo, nessa imagem tem uma senhora que está saindo com água pelo peito, lá da casa dela, que era uma baixada, e era todos moradores de idade. Tinha um safenado, na sequência tem a imagem de um bebê, onde uma moça saiu de Tubarão, resgatou a mãe numa bateira. Ela foi desesperada, dizendo, ajuda, ajuda, ajuda. E a gente foi numa casa, e às vezes para transpor, ela e a senhora saindo. Moradores que não quiseram sair, e aí quando a chuva realmente era todos moradores de idade. 85% foram moradores de idade, que foram ali resgatados. Os animaizinhos que estavam, que a gente começou a resgatar, que estavam muitos, infelizmente, a gente não conseguiu, a corrente levou. Foi uma judiaria, mas ao longo da minha vida eu nunca vi uma cena como essa, era uma cena de guerra. Por isso eu fiz questão de protocolar essas moções de aplauso. Vocês olhando as imagens, elas tocam o coração. Eu nunca vi uma cena como essa. Depois, olha a senhorinha chegando, ela fazia, alguns desses senhores faziam 10, 12, 15 anos que não saíam daquela região, bem interiorana, e não quiseram sair. Então, graças aos esforços ali do vereador que chegou naquele momento, pegou a bateira, eu vi um herói. Então, te parabenizo, vereador Ed. Eu fiquei impressionado. Depois, mais para frente no documentário, ele está ensopado dentro de um barco, onde os caminhões e da corporação de bombeiros não chegava o resgate, e ele foi com uma bateira remando, chuva, e ele ficou virou a madrugada ali resgatando pessoas. Então, por isso eu fiz questão de protocolar, de parabenizar todos os esforços de pessoas que ali estavam. Eu tive o prazer ali, a senhorinha descendo da bateira, né, tinha uma de andador que nós tiramos ali, que estavam assustadíssimos, em pânico, nunca tinham deixado de vir às suas casas, né, serem inundadas. No pós, nós fizemos um esforço, e eu quero parabenizar também, porque eu vi a sociedade, o quão amorosa ela é. Pessoas doando móveis, alimentos, mantimentos, e que ali estão dando todo o auxílio, ajudando a limpar as casas, e eu vi como tem gente do bem, como tem pessoas amorosas, que doam de si mesmo, para que possa ajudar o próximo. Então eu quero parabenizar toda a Amurel, nesta corrente do amor, nesta corrente do bem, que ele vem ajudando as vítimas dos bairros que foram inundados por essas cheias. A catástrofe veio, essa catástrofe veio inesperadamente, não esperávamos, mas o importante é que unidos nós estamos ali para superar essas adversidades que assolaram a nossa região, e que a gente continue nessa corrente de amor no pós, né, você que está participando das campanhas, de donativos, não deixe de ajudar. A gente testemunhou e viu de pertinho pessoas que no pós, quando as águas baixaram, estávamos ali ontem ainda, era perto da meia-noite, estávamos entregando donativos para criadores de gado, morreram muitos animais, foram centenas de animais, ajudando também, porque tinha muito corpo de animal que estava na praia, e aí esses corpos em putrefação poluem a água, poluem a areia, ajudaram a recolher os animais mortos, e ali estão todos numa força-tarefa para que possa se reerguer. O prejuízo é incalculável, foram
percas significativas para a nossa região, mas aqui estamos, de pé, graças a Deus, nenhuma vida se perdeu, e a gente continua unido, firme e forte, trabalhando para construir a Santa Catarina e a região da Murel, que a gente merece. Parabenizo a todos, estão protocoladas as moções de aplauso. A partir de amanhã eu estou fora do parlamento, assume seu Vicentini, que é o nosso suplente, que aqui estará exercendo, né, o trabalho, mas as moções serão entregues e eles serão aqui homenageados porque foram verdadeiros heróis que naquele dia fizeram o seu melhor e deixaram o seu legado na história de Tubarão, Laguna e região. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Felipe Estevam. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.